gostariam de uma estratégia para você detectar o açúcar no sangue depois de 10 minutinhos, sem dor, sem aquela picadinha, ou sem você precisar fazer exame de sangue, que vai demorar a cada 3 meses, 6 meses para fazer? Você gostaria de um método que facilitasse isso? Pois é, a gente está falando desse, eu não ganho nada com isso, tá? Mas é um método que chama Freestyle Libre 2 Plus. Esse detector, esse sensor, aliás, esse sensor você coloca no braço. Vocês já devem ter visto na rua gente com uma bolinha branquinha aqui no braço, aqui na região posterior, e ele é utilizado de uma maneira muito tranquila em outros países desenvolvidos, em pacientes com intolerância, com diabetes gestacional, com diabetes. E por que é usado? Porque você automaticamente, aproximando o celular nesse sensor, você já tem a glicemia. Esse sensor, ele não detecta diretamente a glicose no sangue, ele vai detectar no espaço entre as células, né? Então a gente tem as células que formam o corpo, tem um espacinho entre as células, e esse sensor ele vai detectar esse açúcar que vai ser, vamos dizer assim, é o equivalente ao açúcar no sangue. Então é válido para você monitorar se uma alimentação sua está inadequada ou ela está com baixa caloria. Sim, porque todo mundo pensa na hiperglicemia, mas a gente também tem que pensar na hipoglicemia. Uma glicemia contínua abaixo de 70 é ruim para os órgãos como o sistema nervoso, rins. Então a gente tem que manter dentro de uma faixa. Por isso que é interessante a gente usar essa estratégia do sensor. Primeiro, vamos lavar a mão, né? Lavar a mão. E a gente deve limpar bem a superfície, tá? Você deve limpar bem a superfície que você vai colocar. Por que a gente coloca atrás do braço? Eu vou colocar atrás do braço esquerdo, porque eu vou ter mais facilidade de colocar com o braço direito. E aqui atrás tem menos chance de você... Muitas pessoas, elas acabam tocando em objetos e acabam tirando a colinha do sensor. Então, é interessante que você coloque uma região um pouquinho posterior. Então, a gente vai abrir. Tem duas partes, né? A caixinha vem fechadinha e tem duas partes, tá? Essa parte aqui e essa parte com esse lacre. Você vai abrir o lacre. E você vai colocar aqui essa linha vertical na mesma direção dessa outra linha da base. Isso vai fazer com que saia aqui no meio uma agulha, tá vendo a agulhinha aqui? Aí você vai aplicar na região que você limpou. Deixa uns segundinhos. E pronto. E aí você vai baixar esse app, vai cadastrar. Aí você, ao longo do dia, você vai ter uma detecção da glicemia, você vai saber se está dentro do intervalo, tanto para baixo quanto para cima. Isso vai fazer com que você fique esperto. O que pessoalmente faz mal para você? Às vezes, se eu almoçar e comer uma fruta, naquele momento, logo depois do almoço, a glicemia pode aumentar muito, mas de repente, se eu esperar um tempo e comer a fruta um pouquinho depois, a glicemia não aumenta tanto. E você mesma pode monitorar isso através dessa curva glicêmica.
porque você sabe que cada alimento vai agir de uma maneira diferente nas diferentes pessoas. Então, às vezes uma maçã para mim pode aumentar muito a caloria e para uma outra pessoa pode não aumentar tanto. Então é bom você personalizar e esse sensor ele permite que você faça isso. Uma outra coisa legal que impede de ficar saindo do braço é colocar uma sugestão, né? Pra gente que fica toda hora relando aqui no sensor, é bom colocar isso. Não atrapalha o sensor, esse, devem ter outros, tá gente? Mas esse daqui, né, que é para diminuir a chance dele sair, tá? Você tira essa parte de papel. Você dá mais uma proteção aqui pro sensor. Preste atenção que o sensor aqui do braço demora 1 hora para começar a funcionar. Então não é porque não está funcionando, é porque demora um pouquinho. Quando começou a funcionar, minha glicemia estava 60. E aí eu chupei uma laranja, rapidamente foi para 86. Você vê que uma laranja é suficiente, foi para 86, não sei me matar de comer. E tava 60, o que é ruim, é neurotóxico, nefrotóxico. Então é bom você ter uma noção tanto da alta quanto da baixa glicemia. Gente, eu e meu sensor, meu amigo inseparável, descobrimos que se eu chupar uva, essa uva sem semente, olha a glicemia quanto deu. Mandei aí pra vocês, 154. Eu nem chupei assim muita uva, tá? Então, quem tem intolerância, quem tem diabetes, fiquem de olho na uva. A uva, para quem tem esse problema, substituam, né? Acho que fruta é saudável, mas vocês precisam ver a glicemia. O que dá para substituir? A minha mãe sugere goiaba. Ela tá sussurrando aqui que a goiaba não aumenta muito a glicemia. Então, vamos experimentar a goiaba e ver se com o sensor, como é que responde a glicemia com goiaba. Olha que legal, mesmo eu comendo as coisas que são carboidratos simples, não em grande quantidade, mas eu tô conseguindo manter minha glicemia dentro dos parâmetros do APP. Então ela não tá subindo, não tá tendo grandes variações. Isso é bem importante para você não ter lesão nos órgãos. Gente, olha só, resolvi comer batata doce de café da manhã no lugar do pão. Cara, minha glicemia disparou. Disparou, olha a curva aí, eu mandei a foto para vocês. Para mim, batata doce não serve. Olha que interessante. E eu achava que batata doce era bom, porque tinha fibras, né, Luiz? Sim. A gente acha que é bom, você vê que... Mas é importante lembrar que tem muita parte individual nisso daí, né? Sim, que no meu caso o sensor tá me ajudando. Mas dá uma olhada, minha glicemia é super baixa, acordei sem fome nenhuma, com a glicemia 69. Quando eu fui comer a batata doce, disparou. Mas é importante lembrar, Nancy, que os especialistas sempre falam que a batata doce, por ela ter fibras, ela tem uma absorção do açúcar mais lenta, né? Então, deve ser alguma coisa individual ou, às vezes, Nancy, por causa da combinação de alimentos, que você não comeu só batata doce. Eu comi só batata doce. Ah, não comeu mamão? Ah, comi mamão. Ah, é mamão. Mas, gente, entre mamão e batata doce deve ser a batata doce. Você acha que a combinação dos dois pode ser? Mas é interessante... Pode ser, eu vou testar de novo MVP, eu vou tentar de novo só comer mamão, vou ver o que acontece, e só comer batata doce, porque eu tava estudando agora e eu tava com vontade de comer mais. Olha só como não pode.
Dei uma corridinha de 30 minutos, 5 quilômetros, minha glicemia foi para 61. Agora eu preciso comer alguma coisa para dar um up. Então vamos utilizar as estratégias, né? Porque a medicina ela tá ficando mais personalizada, graças a Deus. Então, como o alimento funciona diferente para diferentes pessoas, a gente consegue ter uma orientação alimentar mais apropriada e o melhor, você dá autonomia para o próprio paciente enxergar o que está acontecendo. Não é nem o médico que está falando, é a própria glicemia dele e ele tem essa autonomia na hora de escolher os alimentos adequados para ele.